Nós vamos conversar nesta aula sobre a substância butano. Quem é o butano? Substância orgânica, porque possui carbonos e que possui essa estrutura que eu estou representando aqui. Como você vê, trata-se de um composto orgânico que possui 4 átomos de carbono. O nome butano vem disso. Na química orgânica, o prefixo indica-nos quantos carbonos existem na cadeia. Estamos falando aqui de uma cadeia que, além de aberta, é uma cadeia não ramificada, também chamada de normal. E numa cadeia não ramificada, o nome é mais simples. O nome é dado com apenas o nome da cadeia principal. Como você viu aqui, esse é o butano. But, 4 carbonos. Da onde vem a parte do meio, AN? Só possui ligações simples. É o tipo de cadeia que chamamos cadeia saturada. Muito bem. Cadeia aberta, não ramificada, ou normal. Saturada, pois só tem ligações simples entre carbonos, que você tem que olhar entre carbonos. E no nome, escreve-se AN no meio do nome quando a cadeia é saturada. Por tratar-se de um hidrocarboneto, o nome vai terminar com a letra O. Há 2 compostos na química orgânica. Há 2 funções químicas, melhor dizendo, que terminam com a letra O. São os hidrocarbonetos e também os aletos orgânicos. Vamos lá. Falando agora um pouco mais além dessa coisa de nomenclatura e de classificação de cadeias. Você que está se preparando para um vestibular, por exemplo, tem que ter a noção de que os vestibulares não te darão nenhum ponto de graça. E para dificultar as coisas diante de tanta concorrência, não tem sido cobrado o nome de uma substância ou a classificação da cadeia. Isso é considerado muito simples, seria um exercício que muita gente acertaria. Mas isso é fundamental. Você não vai entender química orgânica se não dominar essa primeira etapa. Por isso, saiba tudo sobre nomenclatura, sobre classificação, cadeia, mas avance rápido para as reações orgânicas. Aqui, neste canal do YouTube, você encontrará vários vídeos sobre reações orgânicas. O que eu quero falar para você é que esse cara, além de ter essa classificação de cadeia aberta, normal, saturada, repare que ele também ainda tem mais uma classificação. Ele é formado por cadeias homogêneas. Cadeias que só têm átomos de carbono na cadeia principal. O que define uma cadeia homogênea é que entre os átomos de carbono da cadeia principal, você não encontra ninguém diferente de carbono, mas tem que ser entre carbonos. Senão a presença dos hidrogênios aqui já determinaria uma cadeia heterogênea. Muito bem. Temos que observar uma coisa nas moléculas orgânicas. Repare que, como a ligação entre os carbonos é do tipo sigma, é uma ligação que gira muito fácil, então você tem essa mobilidade. Você consegue ficar com a cadeia desse jeito ou desse jeito. Repare que são situações bem diferentes. Se essa cadeia for atacada por um reagente, repare que o reagente, podendo ir diante da estrutura dessa forma,
Ele encontrará uma situação. Se a molécula do butano estiver nessa outra conformação, repare que o ataque ele encontra dificuldades que não encontrava na primeira conformação. Portanto, isso que chamamos de conformações de uma molécula torna-se importante quando você estuda as reações orgânicas. Por isso, no livro do Solomons, que é a Bíblia da Química Orgânica, você encontra o estudo das conformações de uma molécula. Quero te dizer aqui que, neste exemplo, você tem formato que chamamos formato barco. Por que barco? Se você observar, ele forma como que um barquinho. Se você gira, esse outro formato foi apelidado, não fui eu, de formato cadeira. Conformação em cadeira. Então você tem a conformação em barco e em cadeira. Muito bem, isso não é isomeria, não se trata de um outro composto também. São situações que duram frações de segundo, mas são situações que existem, você deve registrar aí, e o nome disso são as conformações de uma molécula. Eu quero falar também um pouco mais sobre o butano, da sua ocorrência. Naquilo que chamamos em casa de botijão de gás, muito embora deveria ser chamado botijão de vapor, porque sempre que uma substância gasosa sob pressão vira líquido, ela deve ser chamada de vapor. Gás é quando, em nenhuma pressão aplicada, ela vire líquido. Essa é a definição. Muito bem, mas aquela mistura que existe dentro dos botijões, nos lares, e que usamos para, principalmente, o cozimento de alimentos, aquela mistura é uma mistura que contém principalmente butano e propano. Então, esse cara está presente no dia a dia como combustível. Então, fica claro que uma das reações mais comuns para ele é a combustão. Lembre-se que combustão completa é reagir com oxigênio gerando CO2 mais água. Mas ele sendo um hidrocarboneto desse tipo, que só faz ligações simples, que possui, aliás, uma cadeia saturada, ele sendo dessa forma, ele terá o tipo de reação especial que acontece com ele. Todo hidrocarboneto saturado, nós chamamos inclusive de alcanos, logicamente, e um hidrocarboneto de cadeia fechada e saturado será um ciclo alcano. E aí os cicloalcanos não vão entrar nessa reação que eu vou te falar agora. Todos os alcanos, com eles ocorrerá a reação do tipo substituição. Como é que ocorre uma reação de substituição? Deixa eu te dar um exemplo. Os halogênios são um exemplo de reagente que faz substituição, não é o único. Você pode acessar aqui neste canal vários vídeos sobre reações de substituição. Há uma playlist sobre isso. Vamos falar aqui apenas do ataque de um halogênio, que seria uma halogenação. Especificamente, eu estou representando com as peças verdes a substância Cl2, conhecida como gás cloro. Essa coisa de chamar a substância de gás não é oficial. Por quê? Porque toda substância existe nos outros estados físicos também. Então, se você, por exemplo, fala gás oxigênio, não é oficial. O oficial seria dioxigênio, e aqui dicloro. Porque se esse cara estiver no estado sólido, você terá que dar um nome para ele. Vamos lá. Vamos fazer o ataque. E veja, existem várias ligações que poderiam ser quebradas. Mas as reações de substituição, elas sempre acontecem com o reagente atacando o alcano
nas suas ligações entre carbono e hidrogênio, que são mais fáceis de serem quebradas, que têm uma energia bem menor do que as ligações entre carbonos. Repare que na química orgânica chamamos o reagente inorgânico tipicamente de reagente e a molécula orgânica de substrato. Então o reagente vai atacar o substrato, mas ele possui hidrogênios diferentes para serem atacados. Você tem os hidrogênios nos carbonos das pontas e você tem os hidrogênios que estão nos outros carbonos. Qual será atacado? Quando você está numa reação de substituição, há uma ordem para o ataque. Sim, os carbonos terciários são os preferidos, depois os secundários, depois os primários. Isso tem a ver com a estabilidade do intermediário da reação. Olha só, eu tenho aqui carbonos secundários. Então, esses carbonos sofrerão um ataque preferencialmente. Mas não pode acontecer, lógico que pode, porque o universo das reações químicas é caótico. No entanto, sempre as moléculas irão produzir maiores quantidades de produtos nesta ordem que eu acabei de te falar aqui. Então, é comum haver a seguinte pergunta nos vestibulares: qual o produto principal dessa reação? Pois há produtos secundários. Qualquer hidrogênio aqui pode ser atacado, mas o produto principal será no ataque ao carbono, nesse caso, o carbono secundário, porque não há um terciário. E nesse ataque, rompe-se a ligação, tanto a ligação hidrogênio-carbono no substrato, como a ligação entre os cloros. Um dos cloros une-se ao hidrogênio que sai, formando esse subproduto aqui, nesse caso o HCl. Veja que nessas reações orgânicas há como subproduto uma substância muito importante na indústria, muito importante nos laboratórios, que é o ácido clorídrico. Então, esse tipo de reação na indústria, a mesma indústria que produz esse produto que eu vou te mostrar aqui, ela também acaba produzindo ácidos inorgânicos, como o ácido clorídrico. Então, as indústrias orgânicas sempre estão de olho nisso. Por outro lado, você acabou de ver aqui que há subprodutos, muitos subprodutos, muitas vezes indesejados. Então, o maior problema de um químico orgânico vem a ser a separação dos produtos no final. Então, o produto dessa reação, o produto principal dessa reação, é esse composto que eu estou te mostrando aqui. No segundo carbono da estrutura aparece um cloro. E veja que esse cloro poderia estar no primeiro carbono. E por isso eu vou considerar essa numeração na hora de dar o nome. Esse cara vai se chamar agora 2-cloro-butano. Parece nome de hidrocarboneto, mas entrou aí um halogênio. Por quê? Porque agora estamos numa outra função química, a função chamada haletos orgânicos. Muito bem? Então, os haletos orgânicos, eles têm um halogênio, onde eu teria um hidrogênio. Como é que eu dou o nome? Você coloca o nome da cadeia principal, normal, e antes, como se fosse uma ramificação, mas não o é, já vou te explicar, você escreve cloro, com a numeração indicada, com a numeração correspondente. Olha só, cloro aqui não é ramificação. Porque ramificação, ela tem que ter carbonos, como por exemplo essa daqui. Seria a ramificação que só tem um carbono e que eu chamo de metil. Veja que segue-se os mesmos prefixos que você usa na nomenclatura da cadeia principal. Met quer dizer um carbono, mas o nome de ramificações termina com il. Muito bem? Eu te apresentei aqui então hoje a substância butano, falamos um pouco aí de onde ela é encontrada, e falamos aqui de duas reações importantes que ela sofre. A reação de substituição
típica dos hidrocarbonetos e a reação de combustão, que é essa que muitos do que estão aqui assistindo já devem ter realizado nas suas casas exatamente hoje. Um forte abraço, continuamos juntos aqui no canal.